Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know. You don't know me too. I remember times when we watched the sparks so fly. Now I don't know you. You don't know me too. Boa Stars noite. shone in our eyes like the lights of Vamos começar o bate-papo com and we felt moving objects. Fábio Ferreira. Your heart was full of dreams. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente para a gente começar o bate-papo.com. Quem tiver aí já vai me dando um oi aí, uma mãozinha. Fábio Ferreira, hoje, meu convidado na live bate-papo.com, hoje pelo Facebook, exclusivamente. A Semana da Arte em Exemplos. Já já o Fábio vai ter que falar com a gente sobre isso. Aguardando ele. Convidei aqui o Fábio pelo Messenger. E assim que o Fábio entrar, me der um oi, eu já coloco ele aqui. Ele acabou de chegar, gente. Então vamos aqui convidar o Fábio, adicionar. E já estou aguardando. @.com Fábio Ferreira, professor Fábio. Aí, meu amigo, beleza? Boa noite. Fala aí, boa noite, cara. E aí, tranquilidade? Tudo bem? Como estamos? Estamos Tudo tranquilo, bem. né? Hã? Tudo tranquilo, né? Dentro do possível aí. É isso que E aí? Deixa eu ver o celular que eu acho que está no alto. E aí, Oi? deixa eu acertar. Você está ouvindo bem? Tá cortando conseguindo? seu áudio de vez em quando. Está cortando? Então eu É. já vou colocar o fone, porque aí não incomoda mais. Tá. Eu vou levantar um pouquinho aqui o celular também para ver se não... Porque tá meio E torto. aí a gente vai começar a conversar. Galerinha que está chegando aí pode falar com a gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. E a gente vai começar. Eita. Foi. Pronto, agora acho que tá numa altura boa aqui. Agora tá olhando para baixo. Tá dando para ouvir na boa aí? Tá. Você tá ótimo. A voz tá ótima para mim. Tá chegando. Melhorou com o Instagram, com o fone, quer dizer? Com o fone melhorou bastante. Melhorou? Tá. Sim. Então vamos lá, vamos começar. Fábio, hoje você é meu convidado no bate-papo.com. Então, a semana é a Semana da Arte em Exemplos. Então, a primeira pergunta, antes de saber sobre você, é definir em uma palavra o que significa exemplo na sua profissão. Em uma palavra? É. Exemplo? Exemplo na sua profissão. Ih, rapaz, espera aí. Em uma palavra é tenso. Exemplo, na minha profissão, exemplo, o professor, ele é... Sei lá.
honestidade, sei lá, pode ser. Ótimo, pode ser honestidade, honestidade, está anotado. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótima definição. E agora vai começar o bate-papo@.com. Então, para conhecer um Diga. pouquinho do Fábio, a gente vai começar do início. Primeiro, onde você nasceu e quais as suas origens? Ih, rapaz, olha lá. Vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro. Sou carioca. Nascido aí, só que aí se eu for traçar o percurso todo, eu fico falando até amanhã. Porque eu nasci Não, em mas pode Botafogo. falar, Botafogo. Porque eu nasci em Botafogo. Aí depois eu fui morar em Padre Miguel. Depois eu fui morar na Glória, Tijuca, Meier, Niterói, Cara, Meier de novo, Rio das Ostras e hoje Macaé. Então eu caramba! rodei um bocado. Pois é. É, muito. E aí eu nasci no Rio, aí passei por esses lugares todos aí. E a minha origem, em que sentido que você quer dizer? De onde vem o seu pai, de onde vem a sua mãe, Sim. para resultar você? Sim, meus pais são nordestinos. Vieram lá meu pai é da Paraíba, minha mãe é de Alagoas. Acho que é o trajeto de o roteiro de muita gente, né? Muitos moradores do Rio. E eles vieram para cá fugindo de problemas de seca, dessas coisas todas assim, e foram pro seca não, mais problema de trabalho mesmo, porque na região deles não tinha muita seca e Alagoas é até difícil de ter seca também, né? Já que tem é o estado dos rios, né? É. E aí eles vieram para o Rio para procurar emprego, não sei o que, se conheceram aqui, casaram, tal, tiveram meu irmão, depois vim eu. E nisso nós, até hoje, assim, nesse roteiro todo, meus pais ainda são vivos, graças a Deus. Graças a Espero que Deus. permaneçam assim por muito tempo, até porque nesse momento eu não estou Sim. podendo visitá-los Tá um acho que é momento uma das coisas que difícil. mais tem me feito falta ultimamente, mas é isso. Acho que minha Bacana. origem basicamente é essa. Nordestina, E, né? Misturou com isso, exatamente. carioca e deu você, Fábio Na Ferreira. verdade, o carioca é só mesmo o lugar, né? Só uma É, questão geográfica, porque de resto tudo vem de longe. tudo veio de longe. Fábio, e como Diga. que foi a sua infância em Botafogo, nesses bairros no Rio? Como que foi a infância e a adolescência? Rapaz, vamos lá. Meus pais, assim, família muito humilde, né? Já pelo próprio motivo de eles virem para cá. Ah, Em Botafogo, acho que eu morei até os. Peraí, calma, que me fugiu a conta aqui. Em Botafogo, eu morei do meu nascimento até um ano. Aí, dos 2 aos 3, eu fiquei rodando por Padre Miguel e Glória, e depois eu fui para Tijuca, onde eu morei dos 3 até quase 20. E aí depois eu comecei minha outra peregrinação. Mas assim, foi uma infância muito com algumas limitadas, bastante limitada, assim, bastante privada mesmo. E assim, só que meus pais, apesar de eles não terem praticamente estudo nenhum, eles sempre a única coisa que eles falavam era que eles queriam que eu estudasse, ponto. Porque alguém da família teria que ter um diploma. E aí que nisso meus lindo. pais, eles sempre se desdobrando aqui, desdobrando dali, incentivando daqui, incentivando dali, deixando de fazer uma coisa aqui, deixando de fazer uma coisa ali para poderem manter a mim e o meu irmão na escola, né? E assim, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer outros, sem ter outros expedientes além da escola. E aí nisso a gente foi crescendo, eu e meu irmão sempre assim, morando no prédio em que meu pai trabalhava. E meu pai sempre foi porteiro dos prédios onde eu morava. Hoje que ele está aposentado, depois de muita briga, ele conseguiu aí o espaço dele. E nisso a adolescência foi tranquila também, uma adolescência normal, vivendo
vivendo em um ambiente, tipo, era um ambiente muito bom, assim, todo mundo vivia em harmonia, mas a gente sabia as nossas limitações, porque nós éramos amigos dos nossos patrões, assim, basicamente, morando no prédio em que nós morávamos. Então a gente tinha uma lida, um dia a dia muito com exposição a muitas coisas boas, assim, que acho que isso que foi que me despertou pelo gosto para gostar de algumas outras coisas, porque assim, as pessoas com quem a gente convivia tinham tinham acesso a essas coisas e acabavam expondo a gente a isso também. E nisso eu acabei tomando muito gosto por essa parte das letras e tal, e aí eu até digo que uma das dúvidas que eu tive na minha vida foi se eu seguir o caminho das letras ou o caminho da química, que eram as duas coisas que eu gostava totalmente correlatas, né, para não dizer o contrário. E aí eu acabei tomando o caminho das letras, que eu acho que foi o mais acertado, assim, pelo gosto, não pelo dinheiro, mas pelo gosto e é onde eu estou até hoje. Que bacana. E por você ter falado isso, da sua trajetória no Rio de Janeiro, você falou que morou em Padre Miguel. E eu não sou cria, mas eu convivi muito tempo em Padre Miguel por causa das escolas de samba, eu desfilei e tal. Eu fui comissão de frente da Unidos de Padre Miguel, desfilei na Mocidade, e eu tenho família que mora em Padre Miguel, então de vez em quando eu estou lá, e para mim é a terra do samba também. Sim. Você, quando morou lá, teve acesso a essa arte, ao samba, a conhecer os artistas de Vila Vintém, da escola de samba, da Mocidade, ou não? Eu era muito criança nesse período. Até 3 anos. 3 anos eu fui morar na Glória, se não me engano. Ou foi o contrário. Ou fui para a Glória, depois para Padre Miguel para a Glória. Mas assim, como meu pai tinha conseguido comprar uma casa lá, a gente de vez em quando ia, mas assim, não vivia o lugar. Eu vim mais gostar um pouco mais de samba, entender um pouco mais dessa cultura do samba, depois da minha adolescência. Tá. Que aí na Tijuca eu morava muito próximo à quadra do Salgueiro. E que era aquela, como pessoa que gosta, que vive o samba, deve saber como é que era aquilo ali, né? Hoje eu sei também. Ficando um pouco. Hoje acabou ficando um pouco politizado demais. Mas assim. Mas eu tenho uma história louca com o Salgueiro também, porque eu sempre sonhei em desfilar lá e era muito difícil, como você falou, tá muito elitizado e tal. Só que antes de vir morar em Rio das Ostras, eu dei aula numa escola e um aluno meu, do 6º ano, 12 anos. Eu até quero fazer uma live com ele, porque agora ele está com 18. E aí ele virou para mim e falou assim, desfilo. Gosta de samba? Gosto. Então, ano que vem, o senhor vai desfilar no Salgueiro. Uma escola particular com menino lourinho, altar de bobeira. E já conheço, já desfilo já na Mocidade e tal, conheço a galera, o menino vai conhecer alguém de Salgueiro. Não demorou uma semana. A mãe dele veio na porta da escola, me esperou para me mostrar o mostruário e escolher minha fantasia de Salgueiro. Beleza? Aí eu desfilei no Salgueiro por obra de um aluno, porque ele gostava muito de mim. E assim, no dia ele estava lá, tiramos fotos, mas muito maneiro o garoto e muito maneiro ter participado desse momento também. E o Salgueiro também é importante. Desfilei, não. Eu nunca desfilei, não. Eu ia mais para os ensaios e tal, porque era mais ou menos na porta de casa. E eu tive uma época em que os ensaios livres do Salgueiro, você deve ter pego essa época. Que os ensaios, deve ter sido mais ou menos esse período. Que os ensaios eram na Conde de Bonfim. Eles eram no meio da rua. E o recuo da bateria era embaixo do meu prédio. Caramba! Então, era embaixo, era realmente, era a marquise do meu prédio, era o recuo da bateria do Salgueiro. Então não tinha como fugir daquilo.
Que aí foi onde eu comecei a ouvir, pô, cara, bacana esse negócio, hein? Pô, legal, eu sempre Muito gostei bom. muito de música, tanto que eu toco e tal, mas eu nunca fui levado por esse ambiente de samba, essas coisas assim, mas eu sempre tive aquele negócio de, pô, é bacana, gosto, tal, não sei o quê, blá, blá. E aí, mais recentemente, eu comecei a realmente parar para ouvir. A chegar a escutar, conhecer as coisas, estudar a história do movimento, ver essas coisas todas, que aí eu comecei a ter um pouquinho mais de interesse pela coisa. Quando a gente é moleque, a gente acaba ficando olhando para as coisas de É, fora, muito, o nosso universo acaba sendo um pouco mais limitado nesse sentido. Aí depois a gente para e ouve, cara, isso é maneiro, hein? Aí depois disso que foi que o negócio começou a andar mais um pouco com relação ao samba. E que hoje eu gosto pra bacana. caramba. E você, assim, você morou em dois centros de escola de samba, né? Tanto a Tijuca e Padre Miguel, né? Tu Sim, conviveu com a galerinha. sim. Bacana. E agora, como que você descobriu a sua vocação? Você tinha falado sobre química e letras, mas como que descobriu a vocação para ser professor? Cara, e essa é a parte mais interessante, assim, dessa história. Porque o que acontece? Eu sempre gostei muito de quadrinhos. Foi o que me introduziu para leituras, né? Para as leituras de tudo. Sempre quadrinhos e videogame. Isso fez parte da minha vida e faz parte até hoje. Muito forte. Tanto que você vê aqui, Estou vendo um pedacinho, mas estou vendo. É, imitando os Beatles, né? isso. A foto dos Aí, Beatles, né? isso. Minha camisa do Wolverine também. Ah, tá. Então você gosta muito, né? Legal, universo quadrinhos, Pois né? é. Bacana, muito Mas, bacana. mas aí o que me levou a ser professor de língua portuguesa? Quando eu era Ah, muito pequeno, assim, 6 anos, que meu irmão estava na escola, no período de alfabetização, não, meu irmão estava saindo meu irmão é mais 3 anos mais velho que eu. Então eu estava com 6 anos, ele estava na segunda série da época, né? Na primeira série da época. Primeira série, segunda série. foi minha série, segunda E eu série. via meu irmão lendo, né? Aquelas coisas todas e tal. E aí um dia eu peguei uma enciclopédia escolar, com 6 anos, 5 para 6 anos, e comecei a ler, a ver aquelas figuras, não sei o quê. Eu lembro até hoje que era um fascículo sobre o universo. Eu peguei e fiquei. Tanto que eu aprendi a ler sem que ninguém me ensinasse diretamente. Só naquele Hum, negócio de ficar vendo meu irmão e tal. Aí eu peguei esse fascículo da enciclopédia, da parte de universo especificamente, e comecei a ler, comecei a ver aquele negócio, caraca, universo, pô, que é isso, cara? Não sei o que, aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E até hoje eu sou razoavelmente apaixonado por qualquer coisa que me ligue ao céu, assim, de céu mesmo. Não necessariamente religião, mas céu, estrelas, sim. planetas, essas coisas todas. E aí, beleza, aí eu aprendi a ler nesse período e fui. Segui. Aí chegou na minha adolescência, eu entrei nesse universo dos quadrinhos, blá, blá, blá. Aí chegou na minha adolescência, tinha um desenho que até hoje é razoavelmente famoso, que é o desenho, que são os Cavaleiros do Zodíaco, Sim, sim. que Peguei juntou as minhas também. duas grandes, que juntou as minhas duas grandes paixões, né? Que eram universo e quadrinho. E nisso eu comecei a estudar sobre mitologia, comecei a ler sobre um monte de coisa, assim, na minha oitava série, com 13, 14 anos. Comecei a ler tudo sobre mitologia, a ler tudo sobre universo, constelação. Aí na época eu jogava RPG. é, Aí eu montei um sistema de RPG, criei, escrevi baseado nessa coisa toda, nesse negócio de mitologia. A gente jogava, a gente vivia isso nas minhas amizades e tal. E isso seguiu pelo ensino médio, que aí eu comecei a estudar algumas coisas mais ligadas a outras culturas, a outras mitologias, e cheguei aí eu cheguei lá na frente, pô, cara, eu me amarro em ler.
Só que eu me amarro em misturar um monte de coisa também para fazer substância, que era uma parada outra coisa que eu me amarro até hoje. Eu tenho aquele joguinho de laboratório aqui em casa. Aí eu, pô, cara, o que eu faço agora? Aí eu parei para pensar, pô, cara, eu odeio matemática. Então eu Também. vou para letras, sabe? Eram duas coisas. Eu não fui para letras por me achar incapaz da química, mas era assim, tinha que ter alguma coisa que dividisse. E aí foi minha preferência pela leitura em relação à matemática. E aí nisso, e aí foi embora, né? Na verdade, eu entrei para letras mais para seguir a questão de literatura, essa coisa toda, e lá dentro eu acabei mudando de rumo para gramática. E aí depois, daqui a pouco, eu estava lendo tudo. E foi essa trajetória até virar professor. E eu ainda, até muito pouco tempo, eu resistia em permanecer como professor. Assim, pô, Caramba! não, em algum momento eu vou seguir outro caminho dentro das letras, dentro dessa questão, não sei o quê. Só que acaba que vira uma cachaça, né? É. A nossa cachaça, esse negócio de ficar dando aula, ficar aturando o filho dos outros em sala de aula. Mas é bom, né? É bom. É um amor, né? Que a gente curte, né? Pô, a gente curte, pois é. Deixa eu te falar. Isso é bacana, muito bacana essa sua trajetória aí para a escolha. Mas, por mais que já estava definido desde os 6 anos, porque eu acho que definiu Exatamente. com os 6 anos, né? 6 anos ficou Exatamente. definido. Exatamente. É bacana, bacana isso. Hum. E atualmente, já que você é formado em letras, você pode dizer para mim assim, qual é a sua formação? Toda ela, toda a sua formação Toda acadêmica. É. acadêmica. Então, eu fiz letras na UFRJ. Aí, quando eu terminei a minha licenciatura, né, da UFRJ, eu consegui uma bolsa para estudar na Itália, fazer uma pós-graduação. Quando eu voltei, eu já entrei direto, comecei a trabalhar direto, né? Porque precisava sobreviver também. A É. bolsa não ia me bancar pro resto da vida. E aí só em 2016 eu resolvi fazer uma pós. Eu fiz pós em... Ih, caramba. Pós em... Foi uma coisa tão significativa para mim que eu nem lembro agora. Gestão na educação pública, que aí me levou a ser diretor da escola, né? Como você já sabe que eu era diretor de uma escola lá em Itaboraí. E agora eu tô retomando, tô me preparando para voltar para fazer mais uma outra pós que me interessa um pouco mais. Que aí agora é em literaturas africanas, de língua portuguesa, que é um assunto que eu gosto desde a época da faculdade. Que bacana. E essa pós em italiano que você fez na Itália, era só uma pós especialista para especialista ou foi um mestrado? Não, foi uma pós-graduação. Lá ele Ah, não tem essa tá. diferença de lato sensu, né? Não. Mas é o É. equivalente a lato sensu aqui pra gente. Ah, Que entendi, foi, entendi. assim, caiu no Outra meu coisa, colo. você fez letras português e italiano? Não, português e literatura. Só que aí na época, pois é, cara, é uma loucura isso. Aí na época, caiu no meu colo essa pós, né? Porque tudo foi Que me bom, levando para esse né? caminho. Eu É, conheci uma pessoa que foi, aí lá ela me indicou essa possibilidade, eu, pô, cara, mas assim, pô, eu quebrado de grana, como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí eu recebia para estudar lá. Então, eu recebi o suficiente para pagar minha passagem, para sobreviver lá e ainda voltei com algum dinheiro. Então, para mim, foi lucro total. Assim. Eu que nunca imaginei sair do Brasil, menos ainda botar meus pés na Europa, então nunca imaginei ter a possibilidade, né? Vontade eu sempre quis. Mas, assim, eu que nunca imaginei ter essa possibilidade, pô, de repente, um negócio desse cai no meu colo, cara, é óbvio que eu vou. é.
Que bacana, que bacana. Mas deu para aprender um pouquinho italiano? Deu pouco antes, tinha começado a fazer um curso de italiano, que uma amiga minha, que é até mãe de uma ex-namorada, que foi essa pessoa que me levou que me indicou para essa bolsa, ela gosta muito de mim. A gente tem tem contato de 2000, da época de faculdade até hoje. Ela veio aqui em casa por esses dias. Por esses dias, não. Esses dias eu não estou recebendo ninguém, mas no início do ano. Isso, no início do ano. Ela veio aqui em casa, tá? Então a gente tem contato até hoje. Eu tenho contato com a minha ex-sogra, sim. Até hoje. Amizade, né? Ficou amizade. Pois é. E aí ela cismou que eu tinha que fazer um curso de italiano. Ela já é, é, ela já tinha me incentivado a fazer um curso de alemão, que eu fiz também, estudei alemão durante 3 anos, 3 ou 4 anos. Caramba. E depois ela falou, não, você tem que estudar italiano. Eu fui começar a estudar italiano, 6 meses, caiu a bolsa no meu colo, eu tive que ir para lá me virar com um pouco italiano que eu sabia numa classe de didática de italiano. Então, mas assim, para nós formados em português, para nós de letras, é muito mais fácil a gente pegar o sistema de uma língua, né? Então, nisso acabou que eu, nesse período lá, eu acabei recebendo convite para a bolsa de mestrado. Só que aí deu um problema quando eu estava no Brasil, que cortaram o programa para não descendentes. E aí acabou que eu não podia, estava tudo acertado, orientador certo. Só que aí cortaram o programa e aí, naturalmente, não deu para ir. Mas aí isso. Então deu para. Hoje eu falo italiano. Já tem bastante tempo que eu não falo, mas assim, me viro bem. Você sabe, se virar. Deixa eu te perguntar, você falou que você também é voltado para música, mas assim, pouca coisa. Ou seja, você não se dedicou muito a essa parte artística ainda, não é? Você está devagar, talvez. Você utiliza a música nas suas aulas? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Quase tudo que eu faço em sala de aula eu associo de alguma forma à música. E essas você três coisas, né? A música, quadrinho ou videogame. Você toca instrumentos? Sim, sim. Inclusive, o celular, nesse momento, tá em cima do meu violão. Ah, tá. Para Então pegar você uma altura boa. toca violão? Toca violão? Toco violão e guitarra. Ah, tá. Bacana. É um guitarrista, né? E deixa eu te perguntar, e você canta? Cara, eu canto mal demais, cara. Canto mal demais. Acho que isso que me brecou um pouco com relação à questão de música, porque eu canto muito mal, cara. Eu nunca tive coragem de puxar o violão, assim, numa rodinha, começar a tocar e cantar. Quem está entrando aí é Chussi Moreira. Boa noite, minha irmã linda. Chussi, esse é o professor Fábio Ferreira, professor de português aqui de Rio das Ostras. Vamos lá, vamos continuar. Fábio, bacana saber que você também, além de professor, você também é voltado para a arte. Né? Na verdade, todo professor é artista, mas você também tem a sua base na música, né? Você também gosta de música. Né? Isso. E isso já é bacana, e isso vem também com as escolas de samba que você conviveu, que você aprendeu a gostar lá na adolescência e tal. Isso. Agora, eu quero saber o que significa ser professor para você hoje. Cara, como eu disse, de certa forma, é uma cachaça, né? Porque você fica assim, cara, não aguento mais esse negócio, não quero mais isso pra mim, não. Aí você para a pensar, não, cara, porra, não dá pra viver sem isso, não. Aí no período que eu saí, que eu saí de sala de aula pra direção de escola, eu ficava pensando, cara, isso aqui não é vida pra mim, não, cara. Eu tenho que voltar pra sala de aula. Não dá. Isso no meu lugar é sala de aula. Então, eu acho que esse momento pelo qual a gente vai passando, acho que
além da saudade dos meus pais, uma coisa que tem me feito muita falta é sala de aula. É o estresse de sala de aula, assim, aquele negócio de ficar trocando ideia com aluno, de ficar contando, ficar ali, sabe? Aquela coisa que todo mundo reclama até não poder mais fazer. Isso aí. Então, É acho isso que aí. ser professor é basicamente isso, é uma contradição. Assim, às vezes a gente quer jogar tudo pro alto, quer esganar metade da turma, mas na verdade a gente gosta, a gente está ali porque gosta. É um vício, A né? É maioria. como se fosse um Eu, né? vício. Isso, É um vício. É como se fosse isso. vício. Rosângela Moreira também entrou aí, ó. Obrigado, boa noite, meu amor. Esse é Fábio Ferreira, Opa, professor de salve. português aqui de Rio das Ostras. Fábio, Hum. você já falou isso aqui sobre o seu amor pelo português. Agora, eu queria saber como que surgiu a sua opção, porque em letras está para selecionar português e outra coisa. Como que surgiu o seu amor pela literaturas? Cara, veio dos quadrinhos, né? Dessa questão dos É, quadrinhos, porque é do um estudo que gênero eu comecei textual? a ler muito sobre mitologia, essa coisa toda. E começou e seguiu pelo ensino médio pelos traumas que a gente costuma ter pelo ensino médio, né? Então, uma das coisas que me fizeram enveredar pela literatura brasileira foi o Machado de Assis no ensino médio. O malfadado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que hoje é meu livro preferido. Eu estava conversando com ele sobre ele com uma colega hoje. Que Que assim, é um bacana. livro que eu uso para praticamente tudo. Assim, os exemplos que eu tenho que dar normalmente são de alguma coisa do Machado. Então, acho que teve essa parte de eu ter que brigar um pouco com o Machado, e eu acabei descobrindo que eu realmente gostava daquilo, e foi me encaminhando para a questão das literaturas ao invés da língua em si. E acho que É, foi isso. Basicamente isso. é a gente que tem um lado artístico, um amor pela arte, a gente se envolve logo com a literatura porque também é uma arte, né? Então a gente Exatamente. logo se liga na literatura. Isso. E aí depois eu comecei a Eu não... escrever também. E você escreve que gênero? Olha, eu escrevo contos, né, desde bastante tempo. Poemas também, bastante coisa. E agora eu comecei a tentar escrever alguma coisa Eu comecei a tentar escrever um romance nessa pandemia. Ah, tá, Então, eu tô bacana. com Três 3 capítulos gêneros. lá, mas só que eu tô brigando com ele ainda. Mas a minha praia é mesmo conto e poesia. Então, acho que. Tá. E nisso de que você está escrevendo já há muito tempo, os contos, a poesia, você já tem algum livro ou tem pretensão de lançar alguns livros com esses trabalhos? Olha, sim, eu tenho um livro praticamente pronto. Não, 2 livros praticamente prontos. Um de poemas e um de contos. Contos. Eu queria. Só que eu botei uma meta, um mínimo, né, de contos para que eu pudesse começar a pensar em publicar esse livro, e faltam 2 contos para chegar nessa meta. Então está acabando já. Então, pois é. Então, daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa aí. Daqui a pouco. E o de poesia? De poesia está pronto? Tá aí, vai. O de poesia, eu acho que, assim, pela quantidade de coisas que tem nele, daria para lançar. Tem bastante coisa. Mas só que eu fico pensando assim, pô, falta alguma coisa. Falta aquela que eu vou chegar assim e falar, cara, é isso que agora eu preciso publicar isso. Ah, Sabe? Então, acho que bacana. é a questão daria para publicar, mas eu acho que falta entrar alguma coisa. Que bacana, que bacana. É uma intuição poética, talvez, né? Talvez, talvez. É uma intuição poética. E qual é, claro que você já falou do Machado, mas qual é o seu autor preferido, tirando Machado de Assis? Cara, tirando Machado de Assis. Ultimamente eu tenho lido, atualmente eu tenho lido muito Mia Couto, de Hum, Moçambique. Eu gosto muito da literatura dele, da pegada da própria narrativa, do próprio estilo de narrativa dele, eu gosto. Gosto de muita coisa.
De prosa ou de poesia? Tanto Poesia eu faz, gosto de Fernando pode falar Pessoa, dos né? dois. É, De poesia eu gosto de Fernando Fernando Pessoa. Pessoa. Aí de prosa tem o Mia Couto, atualmente. Tem. Quem mais que eu gosto? Rapaz, é tanta coisa. Um dos meus livros de cabeceira, que é essa minha veia nerd, que é do o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, do Douglas Adams, que é outro livro que eu passo minha vida citando algumas partes dele. E acho que basicamente isso. São os meus, ou atualmente, são os que compõem minha estante de preferências. Que bacana. E assim, Fábio, nós que trabalhamos juntos, eu te conheço um pouco pela experiência de trabalhar Uhum. com você na mesma escola, mas agora eu estou conhecendo muito mais, porque eu só conhecia o Fábio professor. Agora eu sei que ele é Sim, poeta, ele é contista, ele é romancista, ele é um escritor, autor, e ele é também um músico. O Fábio é mil facetas, né? Tem muita coisa cara, ali, eu né? gosto muito de fazer muita coisa, assim. Aí acaba que eu não me dedico muito a nada, né? Porque O tempo é curto também, né, de professor. Hã? O Oi? tempo é curto também, corrido, né? Exatamente. Pois é. E ainda mais que eu como você sabe, eu me enredei durante um período, em uma situação em que eu não tinha tempo nem de respirar direito. É, Eram praticamente 40 horas de estrada por semana. Então, eu não tinha, eu chegava em casa, tudo que eu queria fazer era dormir. Então, foram, sei lá, 5, 6 anos em que eu não rendi rigorosamente nada. Então, eu não tocava, eu não escrevia, eu não lia, não estudava, não fazia praticamente nada. Era só trabalho, só pensava em cabeça de trabalho. E agora que eu comecei a respirar, que eu estou realmente voltando a algumas práticas e essa pandemia tem me forçado a retomar algumas coisas, até mesmo pela minha saúde mental, porque também ficar é, esse tempo inteiro sem fazer nada, sem produzir nada, não dá. é bravo. Agora, nesse intervalo, ou seja, nesse intervalo não, quando eu te conheci, eu sabendo, trabalhando lá com você, soube que você se tornou pai. Uhum. Sim, sim, Então sim. você tem um neném em casa, né? Tá novinho, porque foi E naquela época. Tem 2 anos, ela tem talvez. 2 anos e meio. É Sofia uma tá com dois anos menina, e meio. Isso, a Sofia tá com Sofia. 2 anos e meio. Eu lembro do Mas pessoal te dando parabéns e tal. Logo que nasceu. Foi logo quando a gente se conheceu também, né? foi. Isso. Foi em Você tinha acabado de 2018. chegar. Hã? É, 2018. foi em Isso. Foi quando você 2018. trabalhou no Padre, né? E É, aí, assim, foi outra mudança completa na vida, assim, de você sair da situação de filho para a situação de pai, né? Quando é. você, quando você mata o filho, então é bastante complexo, porque aí você fica Mudou naquela tudo. de ficar assim, cara, pô, cara, esse negócio aí depende de mim, cara. Não é que acaba que a criança não tem que se encaixar na sua vida, né? Você tem que abrir espaço para ela, de qualquer jeito. E acho que está sendo uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, sabe? Essa de ser pai, de ficar Bacana. ali, de me descobrir, de descobrir que eu gosto de criança, porque eu nunca soube disso. Ela foi o primeiro bebê com quem eu tive contato na minha vida. Assim, eu sempre fugi de, de bebês, medo de falta de jeito, misturava aquela coisa toda e hoje tem que me adaptar. E eu tô adorando. É muito bom, então, ser pai, né? Eu adoro, então tô gostando bastante.
Eu sei Que que bacana. que isso. Eu sei que daqui a uns tempos eu vou ter algumas ressalvas com relação a isso, mas hoje está bem bacana. Que bacana, que bom. E você já teve que improvisar dentro de sala de aula, alguma oportunidade assim, que você já tinha planejado, mas aí chegou lá, mudou tudo, teve que revirar tudo de novo. Ô, rapaz, quantas vezes? Principalmente quando depende de tecnologia. É. Que aí Mas qual é foi o assim a ditado que mais diz, né? engraçada, talvez? Qual foi a improvisação mais engraçada? Cara, é engraçada. É engraçada. A improvisação mais engraçada, acho que foi num dia, foi lá no Padre. Foi lá no Padre. Um dia em que a gente, eu não sei se a Etienne tava. Eu acho que tava. Mas foi num dia que eu tinha planejado tudo para exibir um vídeo. Não chegou a ser engraçado porque teve um ponto trágico assim, na história, né? E, e o auditório da escola estava um pandemônio, porque eles estavam reformando o auditório. Aí nada dava certo, o equipamento não funcionava, a iluminação não funcionava, não tinha nada funcionando. E aquela turma naquela paz, né? É. Aí eu chego, num determinado momento, viro para um indivíduo que estava correndo pelo auditório da escola, que você bem conhece, e falei, cara, por favor, para de correr que você vai se machucar. Quando eu virei as costas, eu ouvi um barulho. Olhei para trás, estava um indivíduo deitado no chão, com o braço em L. O L saía daqui, assim, Hum, do braço dele. A minha única reação, assim, na hora, me deu tanta raiva que eu tive que sair de perto. Aí eu chamei alguém de fora para chamar a ambulância porque eu realmente não tava com ódio. Hoje, eu e esse aluno rimos da situação. Assim, porque acabou que teve um desenrolar que nas semanas seguintes eu acabei fazendo umas piadas com ele e a gente acabou rindo pra caramba disso. Mas assim, acho que foi a situação mais inusitada das improvisações, porque normalmente eu eu tento dar meu jeito e é aquela coisa, né? Que a é, tecnologia se desenvolve para resolver os problemas que não existiam antes. é, Então, eu sempre digo que tudo era mais fácil quando era giz e quadro. Hoje em dia, com data show, aí você planeja a aula para o data show e não tem data show. Você planeja uma aula com música e o som, roubaram o cabo do som. Falta energia. Então a gente acaba tendo que improvisar constantemente quando começa a pensar nesses recursos pedagógicos, né? é. E... Mas assim, acho que até hoje eu me saí bem com essas situações, apesar de tudo. Que Ah, bacana, que bacana. teve uma Ah, bacana, que foi num evento que me convidaram para fazer em Itaboraí. Era um evento, era uma feira do livro, em que eu tinha uma tenda só minha, com eram 20 computadores. E eu cheguei, pô, cara, beleza, vamos lá. Eu tinha feito isso foi o quê? 2012? 2012, 2013. Não, antes, acho que foi por volta de 2010. Aí então lá pô, cara, beleza, agora vamos ligar tudo à internet, né? Aí o responsável pela feira vira para mim, cara, você vai precisar de internet? Assim, 5 minutos antes de eu ah, ter uma fila de, sei lá, de quase 70 alunos na porta da tenda, porque era coisa de videogame, de narrativa. Eu estava é, trabalhando com God of War, que ia fazer um quiz, um percurso com eles, não sei o quê. E
uma fila de alunos super empolgados com aquele negócio. E cadê a internet para compartilhar a parada? Aí cara, como é que a gente vai... Aí eu dei um jeito lá, que eu improvisei um negócio no Data Show para que todo mundo pudesse participar. O negócio virou uma zona. Eu saí puto da vida com aquele negócio. E no dia seguinte, eu andando pela feira, curtindo a feira, assim, eu ouvi uns alunos, cara, muito maneira. Caraca, aquele professor que fez aquela parada maneira com a gente, cara. Aí pô, cara, acho que eu me virei bem, acho que deu certo. Botou tudo no Data Show, né? Pois é, mas aí no dia seguinte, o cara acabou me entregando a internet que eu precisava. Que bacana. Pois é. E, Fábio, com essa quarentena, a gente está muito em casa, como você falou, é bom que dê um tempo, você está produzindo mais, né? A gente acaba refletir, né? A gente está fazendo muitas coisas que a gente nem pensava que poderia fazer. Só que a quarentena, qualquer hora, vai acabar. Se Deus quiser, já vai ser logo. Tomara que seja logo. Aí, você já tem algum projeto para pós-pandemia? Cara, meu maior projeto para pós é tomar minha vida normal. Eu acho que eu vou querer passar muito tempo dentro da normalidade. Assim, trabalhando, fazendo as coisas que eu gosto e indo pra rua, praia, de repente viajando, porque realmente acho que é o que tem me feito falta, é a normalidade. Aí você tem Voltar eu ao saindo normal, né? Pois é, eu saindo até ano passado de uma situação louca de 40 horas, de trabalhando quase 70 horas semanais, e de repente impossibilitado de sair de casa. Sair foi de 200 km por hora a zero. Então acaba que a inércia ainda está me jogando para frente, né? A força a lei de Newton ainda está me jogando para frente. E você está fazendo home office, né? Você é professor, então está trabalhando com o home office. Mas nada melhor do que a sala de aula, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente tem um desgaste muito maior com o home office, enquanto educação, né? Nós temos um desgaste muito maior, desgaste psicológico muito maior. E a gente não vê o resultado. Então, acaba que dá a impressão de que a gente está trabalhando um pouco para nada, porque a gente sabe que meia dúzia dos alunos tem acesso a alguma forma de resolver o material que a gente consegue produzir para eles. Existem muitas limitações e a gente tem que ficar brigando com isso o tempo inteiro para poder não se sentir inútil. Agora, se voltassem às aulas, eu seria a favor? Absolutamente não. Talvez mais por eles do que por mim até. Porque eu sei tomar essa questão da distância, não sei o quê, mas a gente sabe que o aluno vai entrar em sala de aula, ele não vai ficar de máscara, ele não vai ficar distante do outro colega, ele não vai deixar de tocar, de dar um tapa na cabeça do aluno, de fazer a bagunça dele no corredor, ele não vai deixar de fazer. Então é muito arriscado. Fora que o sistema também, o sistema do Brasil, brasileiro, de educação, coloca quase 40 alunos dentro de uma sala de aula. Então vai ser impossível. Né? Impraticável. Não, engraçado, eu tive algumas discussões com alguns em alguns grupos, algumas reuniões com professores, o pessoal discutindo procedimentos para volta. Eu falei, cara, não acredito que eu estou ouvindo isso. Não tem como. Antes de ter um procedimento para volta, a gente tinha que ter, no mínimo, alguma coisa que garantisse que isso seria possível. Então, imagina, cara, você botar mas rodízio de alunos, 15, sei lá, a cada semana vai um grupo vai metade da turma. Cara, isso vai adiantar? Isso dá certo? O trabalho não vai. Não tem chance de dar certo. Mesmo.
Pois é. Não tem. E aí, sei lá, cara, é tanta coisa assim que acaba misturando nesse meio de quarentena, a gente quer voltar, mas não pode, e acha que não deve também, porque se voltar eu vou ser o primeiro a ser contra, apesar de estar sentindo falta disso. É, Então é uma situação muito complicada, porque a gente também não sabe o que fazer, é tudo muito novo, a gente já se adaptou a muita coisa, a gente já aprendeu a produzir o material, beleza, ok. é. Tá, a gente já sabe produzir o material. Mas, e, sei lá, 80% dos alunos que não têm acesso? Então, acho que, voltando à sua pergunta, depois dessa digressão toda, voltando à sua pergunta, eu acho que tudo que eu quero o meu maior projeto pós-pandemia é voltar à normalidade. É ter uma vida normal durante um tempo. Será uma loucura mesmo essa volta às aulas. Isso aí, Rosângela. Ela também é professora, a Chus também, diretora, todo mundo está envolvido aí com a escola. Só que são lá no Rio, na Zona Oeste. Uhum. E nós sabemos o que é uma sala de aula, né? Só quem está ali dentro é que sabe o que é uma sala de aula. Né? Não tem Zona pai, Oeste, então, mãe. Eles não a sabem o Zona que Oeste, realmente então, que é acontece uma ali. região muito populosa, né? Ali é. Elas sabem o que é. Mas aqui a gente também passa por muita coisa aqui. Agora, Fábio, você falou sobre quadrinhos, sobre poesia. Você tem algum poema preferido? Meu? Teu ou de algum poeta que você ame muito o poema? Eu tenho o poema que normalmente eu uso como referência, é o Autopsicografia do Fernando Pessoa. Né? O poeta é um fingidor, Tá. finge tão completamente, chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Que lindo! É bom, é lindo esse poema mesmo. Mas e o seu? Você tem algum preferido, assim, que você... Eu escrevi isso? Eu tenho, só que eu teria que abrir no computador, porque eu não lembro, assim. Os Teria que meus ligar eu o também não computador e lembro. demorar um tempo. Chus está dizendo que o retorno vai ser complicado, e a sambista disse que estamos lutando por nossas vidas. Retorno agora é loucura. Totalmente. É isso aí. Totalmente. É uma loucura. Meus pais moram no Mas, Rio, assim, eu vejo essa situação, mas vai, continua, pode falar. vamos lá. Você, então, não decora os seus próprios poemas. Eu vou te mandar, até, eu posso te mandar, de repente, se você quiser publicar aí na sua... Ou então eu publico aqui depois na live embaixo. Publico, eu pego um e coloco. Tá, coloca um aí para mim, que depois eu até releio em outra oportunidade. Mas é bacana saber dos seus poemas, dos seus desejos. Seu Oliveira, minha tia, qualquer retorno é complicado na pandemia, não é isso? Será mais difícil. Com a pandemia será mais difícil. Sim, tia. Pós-pandemia será mais difícil. Vamos ver, tio, o que acontece. Tia, beijo. Fábio, e agora, para a gente, antes de terminar, porque o tempo já está acabando, mas tenho duas perguntinhas. A primeira aqui, a penúltima é: quem é Fábio Ferreira, professor hoje? Que foi aquele menino que aprendeu a ler sozinho com 6 anos de idade. Amou quadrinhos a vida inteira. Conheceu a música, conviveu com a escola de samba através do Salgueiro. E hoje tem sonhos de estudar literatura africana. E ama Machado de Assis e Fernando Pessoa. Quem é esse rico culturalmente Fábio Ferreira hoje? Fábio Ferreira. Fábio Ferreira por Fábio Ferreira. Isso.
Cara, eu acho que quem me conhece minimamente, assim, eu sou muito fácil de conhecer, né? Mas no trabalho eu acabo sendo mais fechado, por ser um ambiente, você sabe como é que é, né? Mas assim, Fábio Ferreira por Fábio Ferreira. Um, um moleque com responsabilidade. Acho que isso resume, É, porque o assim, eu trago tudo aquilo da minha infância comigo e juntando o tempero da experiência, das coisas que eu vivi e das responsabilidades que eu tenho que ter hoje. Então, é aquilo que eu estava dizendo. Continuo jogando videogame, continuo gostando de música, continuo várias coisas e mais as que as que eu sou obrigado a assumir hoje. Então, acho sim. que é isso. Ou seja, se tornou um homem, mas não deixou morrer a criança, né? A gente Exatamente. não pode deixar Exatamente. morrer a nossa criança. É. Exatamente. Bacana, muito bacana isso. E para agora, antes que termine, eu vi que você está aí com a camisa, me mostrou o quadro, você falou da música, dos instrumentos musicais, mas agora eu queria saber me deu uma curiosidade, qual o quadrinho assim que você mais era apaixonado desde criança, assim, que era a Cara, paixão sua? eu sempre gostei muito do Batman, isso desde criancinha. Sempre gostei muito do Batman, dos X-Men, mas aí veio mudando, e depois eu passei a gostar muito de mangá, dos quadrinhos É, japoneses e tal. E então hoje eu poderia dizer que eu mais gosto, os dois, assim, um de cada tipo, seriam o Batman e o Dragon Ball, né? O Dragon Ball Z, que é também outra minha que paixão. bacana. E agora, voltando para a música, outra curiosidade. Qual é o cantor ou a banda preferida que Hoje você eu gosta? gosto muito, É, hoje eu gosto muito de rock and roll e de blues, né? Então eu escuto muito Buddy Guy, Joe Bonamassa, escuto muito Led Zeppelin. Nacional, eu tenho escutado bastante coisa também. Eu tenho aprendido a gostar de muita coisa que eu achava música de velho antigamente. Então, eu recentemente comecei a gostar de roupa nova, que é sempre ótimo. achei uma É, tortura ouvir aquilo, mas eu parei para ouvir, eu passei a gostar. gosto Então, muito. Lulu Santos, essas coisas todas, Raul Seixas, essas Demais. coisas eu gosto muito. E aí Que vem a bacana, que questão da bacana. vertente do samba, que eu gosto muito do Zeca, dos Três Malandros lá do Bezerra Moreira de Cro, dessa galera, Que Jorge bacana. Aragão, Arlindo Cruz, gosto dessa galera. É bem rico mesmo, né? Culturalmente, musicalmente também. Se eu te mostrar minha playlist do Spotify, ela vai de tango a heavy metal, assim, passando por eletrônico, samba, passando por tudo. Assim. É, É bem eclético, né? É bem rico, né? isso, Amo isso. Funk, poesia, inclusive, a que também. mais gosto tanto é a poesia tanto. Ah, tá, Rosângela. Você vai ler, você vai ler essa. Eu vou deixar você ler. Ela está falando de um poema meu. Bom, agora vem a última Uhum. Ah, é? pergunta da nossa Ah, você também live. escreve? Escrevo, meu livro está sendo publicado. Em breve teremos Ah, não meu sabia livro não. aqui. Não, em breve Caraca, meu, não meu sabia primeiro não. livro. Meu primeiro livro tá na editora lá em São Paulo. Claro que eu assinei contrato com a Uhum, editora em janeiro. Aí começou, só que uhum. ia ficar pronto em março. Só que a pandemia veio em março, parou tudo em São Paulo. Aí agora que estão retomando lá as coisas. Aí talvez até o final do ano venha. Mas já está pago, já Ah, está que tudo legal. certo, só falta ele chegar.
Tá bom. Então, em breve, meu livro... E ela leu esse poema meu e ela disse que ela gosta. Só música de qualidade. Parabéns pelo bom gosto. Isso aí, Rosana. Obrigado, Rosana. O cara é bom. Professor de português. Todo professor de português tem bom gosto. Tá vendo? Puxando sardinha para o nosso lado. Bom, e agora vem a pergunta final, que é a pergunta da nossa live. Tem que ter essa pergunta para todo convidado meu. E nós já, além de trabalhar juntos, nós dois trabalhamos juntos na Escola Municipal Padre José Dilson Dória, aqui em Rio das Ostras, no bairro Âncora. Por coincidência, no primeiro ano a gente não tinha tanto acesso, mas no segundo ano, que foi 2019, a gente teve mais interação e ainda por cima dividimos aluno, porque quem foi meu aluno em 2018 passou a ser seu em 2019. Exatamente. E eles vinham falar comigo e eu morria de saudade e tal. Aquela coisa louca que eu acho que eles também falavam para você, porque o amor deles é fantástico também. Sim. Aquela turma era especial. E eles também falavam de você para mim, estamos com o professor, ele também é ótimo e tal. Mas queria que você e ele estivessem junto na sala, tadinho. Mas foi bacana essa época de dividir aluno com você em 2019. E essa pergunta é referente a isso. Eu quero que você agora narre um fato marcante que envolve nós dois. Vamos lá, peraí. Teve um caso, uma situação. Acho que a gente foi da época que a gente nem trocava figurinha tão frequentemente. Provavelmente você nem sabe disso. Foi uma peça que você tinha organizado em conjunto com a Orbella, se eu não me engano. Orbella, sim, os alunos da Orbella, ela pediu para montar a peça com a turma dela lá. Isso. Em 2018. E esse fato, assim, foi muito bacana, porque eu desci com a minha turma, eu não sabia o que ia acontecer ali direito, sabia que alguém ia apresentar uma peça. E só isso. Aí eu não sabia nem que tinha sido você que tinha organizado. Aí eu parei, os alunos começaram a fazer o negócio lá, caraca, maluco, que parada maneira, não sei o que, assim, eu realmente achei muito legal. E depois, acho que já tinha até acabado a peça. Foi numa semana de integração, se eu não me engano. Sim. Foi. Aí depois que acabou a peça, que a turma tinha subido, não sei o que. Aí que eu fui descobrir que você que tinha organizado aquela peça e... Aí eu, caraca, pô, uma camarada ali do meu lado, assim, eu não pude dar uns parabéns pra ele, cara. Eu sempre gostei também de trabalhar com teatro, então trabalhar com os meus alunos com teatro, eu nunca tive esse talento. Mas assim, eu sempre gostei de botar meus alunos para fazerem alguma coisa. Pô, cara, que bacana, não sei o que. E acho que foi porque os nossos contatos eram sempre muito sala dos professores, né? Tudo muito correria. Então, mas esse momento acho que foi o que eu parei para conhecer o Maurício, né? Maurício que teve esse contato. Acho que foi isso. A gente teve. Foi a primeira vez que parou para. Isso, exatamente. Eu ouvia falar, Maurício. E aí teve isso. Que bacana. Obrigado aí por isso. Foi lindo mesmo aquele trabalho com aqueles alunos que não eram meus, né? Só que por causa disso, os meus alunos também quiseram fazer teatro. Aí eu tive que fazer outra peça com eles. Ou seja, a Orbella me pediu um favor, eu fiz com a turma dela e tive que fazer com a minha. Mas no final é muito bom todo mundo fazer teatro, né? Pena que eu não pude fazer mais, né? Queria fazer mais naquela escola, até porque o auditório lá é lindo, eu adoro aquele auditório.
Sim. Para mim, tinha que ter teatro lá com dos alunos toda semana, uma vez por semana. Tinha que ter uma turma fazendo. Eu estava com isso na cabeça, mas eu não voltei para lá, né? Então não sabemos o que pode vir a acontecer. Mas vamos deixar rolar. Agora, deixa eu te falar. O momento marcante que eu tenho com você, por mais que a gente trabalhou juntos, a gente teve reuniões pedagógicas juntos, a gente fazia parte do mesmo grupo com a Orbela sempre ali comandando a gente, né? Porque a Orbela é gente boa pra caramba também, sou apaixonado por ela. E tem várias coisas que envolvem nós dois. Na escola, né? Até o amor pela língua portuguesa, porque nós somos professores de português e tal. Então, isso chamava a atenção. Mas o momento que eu tenho marcante com você não é na escola, não. E não é nada relacionado com o aluno nem com a escola. Mas foi justamente quando a professora também de português, Jaqueline, me chamou para almoçar com você e ela. E a gente foi lá naquele restaurantezinho, nós três, andando a pé, lá no Âncora, e a gente foi almoçar juntos. E aquele almoço ficou marcado, tanto que eu tirei uma selfie, você lembra da selfie? Que eu tirei a selfie. Eu te riu pra caramba naquele dia. E tudo eu posto. Então, naquele dia mesmo eu postei lá no Instagram, no Face, a foto dizendo que eu estava almoçando com vocês. Ou seja, aquele almoço ali também foi o momento que eu mais me aproximei do Fábio Ferreira, não aquele professor do padre, mas o Fábio Ferreira, um amigo, um parceiro, um colega de trabalho que já estava me fazendo bem por parcerias, assim. Então, foi um almoço gratificante para mim, com o pedido, né, com o convite da Jaqueline Scorsa. Minha amada também, adoro. Que também é outra pessoa. Exatamente. Também é outra pessoa fantástica. Foi uma reunião dos três portugueses ali, né? Foi uma reunião dos três. Eu lembro que a gente riu pra caramba naquele dia. A gente se estressou com algumas coisas, daqui a pouco tava todo mundo indo já. Foi muito bacana, muito bacana. Foi um almoço maravilhoso nosso. E é um momento marcante que eu tenho com você. E, assim, eu quero agora te agradecer por ter aceito fazer a live. Lembrar que essa live eu vou baixar, editar e postar no meu canal. Queria que você agora falasse, antes de terminar, sobre o seu canal no YouTube. Que você aproveitou a quarentena para criar um canal também. Divulga aí. Ah, sim, claro. Eu tenho meu canal, né? Essa parada. Já, como vocês percebem, como você consegue perceber, eu não consigo ficar muito tempo parado. Então eu tenho que arrumar problema para mim. Aí eu resolvi fazer um canal, que era um projeto que eu já tinha, uma ideia, né, que eu tinha já há bastante tempo, mas eu nunca tive tempo, também nunca parei para concretizar, assim, pô, vou ter que ficar postando coisa direto, assim, que saco. Aí agora eu resolvi fazer um canal, que é o Videogramática, e ele fala muito sobre gramática, e de vez em quando eu faço umas inserções de assuntos, de outros assuntos, assim. Meu último vídeo eu peguei... nesse último vídeo você vai ter a oportunidade, pode conferir. Eu já vi, já assisti. Cantando pessimamente. Eu já assisti, já assisti. Quando eu assisti, eu até falei, eu vou pedir ele para cantar essa música na live. Mas aí você falou que não canta, eu tá bom. A oportunidade de me ouvir cantando pessimamente. Então... Mas assim, e aí eu às vezes trago alguma coisa de cultura de fora, estou tentando preparar alguns assuntos mais fora dessa questão de língua portuguesa, de gramática ou de gêneros textuais, para dar uma enriquecida, para melhorar os debates e tal. É um canal interessante. Assim, estou aprendendo ainda a lidar com essa coisa toda, a vencer essa timidez na frente das câmeras ainda. Então, acho que é isso aí. Acho que vale a pena conferir, dar uma força para a galera que assistir essa live agora, mesmo nos próximos dias, que se inscreva lá para conferir, para aprender português no mínimo. Então, é isso aí.
Isso aí. São, Meu filho mais novo. Parabéns, eu estou adorando, porque eu estou lá desde o início e eu tenho assistido. Na verdade, são vídeos sobre gramática de língua portuguesa, tem também discussões sobre gêneros literários, ou seja, é uma boa dica, é um bom canal para quem também se prepara para um concurso, para provas, ou até alunos que estão estudando aquela matéria para ajudar a desenvolver em casa. É muito bacana o seu canal. E eu quero até poder divulgá-lo mais ainda. Até porque eu não tive essa coragem que você teve de fazer vídeos dando aula de português. Eu não consigo fazer isso. Para mim tem que ser só sala de aula. Mas você conseguiu e está conseguindo muito bacana o seu. Está muito bacana e, ao mesmo tempo, fica como dica para quem está fazendo concurso, quem não é da área de português, precisa saber o básico, como você disse, vai lá, estuda rapidinho, que assiste os vídeos que você fica craque rapidinho. É muito bacana. Tá certo, aí tem o objetivo, né? Obrigado. Muito bom. Eu também nas postagens, até da divulgação da live. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que entraram aí, comentaram. Rosângela, todo mundo que vai ver essa live. Por enquanto, ela vai ficar no Facebook, até eu baixar e colocar ela lá no meu canal. Ok? Obrigado, Fábio, pela sua participação aqui nessa Semana da Arte em Exemplo. E eu quero dizer que você é um exemplo de professor. Eu já te admiro muito, não só como amigo, mas também como profissional, que eu sei que você é. A recíproca é verdadeira, Maurício. Obrigado. Fica com Deus. Dá um beijo mesmo na sua antes de filha conhecer, Sofia. já te disse isso. Dá um beijo na sua filha aí, que deve estar vindo. E fica com Deus. E em breve isso vai acabar para a gente se encontrar, almoçar ou tomar um café novamente. Ok? Tá certo, Maurício. Um abraço. Obrigado aí. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Deus. Tchau. Igualmente. Você também. Tchau, tchau. E assim foi a live batepapo@.com. Fábio Ferreira, professor de português aqui da Escola Municipal Padre José Dória, José Dilson Dória. É um cara muito bacana, história de vida fantástica, um cara totalmente rico, culturalmente, artisticamente e literariamente. Eita. Vamos lá, vamos conhecer mais sobre esse cara, é só assistir a live no meu canal, ok? E agora, acabamos a Semana da Arte em Exemplos. Semana que vem a gente retoma a live batepapo@.com com uma semana especial. Semana da Arte em Livro, com 4 convidados maravilhosos. E vamos que vamos. Beijo, bom final de semana, gente! Beijo!